Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes e aqueles que estão em diferentes nações, conectados através do satélite Amazonas ou da internet. É para mim uma bênção grande estar aqui com vocês nesta formosa cidade de Encarnação, estado de Itapúa, um belo estado do Paraguai, muito acolhedor, e o mais belo que tem é o seu povo. transcurrido 14 anos se passaram desde a ocasião em que eu estive com vocês e o tempo passou voando. E eu passei o tempo voando também. Assim que estamos aqui novamente para compartilhar alguns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo final, para o qual vamos ler em São Marcos, capítulo 13, versículo 24 em diante, onde nos diz: mas naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Agora aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder estas coisas, sabei que está perto às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Israel, o relógio de Deus. Esse é o nosso tema para esta ocasião em que nós estamos reunidos. Podem sentar. Queiram ter a bondade. Israel é descendência de Abraão, o pai da fé. Quem tem as promessas de que sua descendência herdará a terra. Portanto, em Abraão e sua descendência está refletido o programa de Deus que Deus realizaria através de diferentes gerações que transcorreriam até a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento do reino de Cristo na terra. Temos o caso de Gênesis, capítulo 15, versículo 5, onde Deus diz a Abraão: capítulo 15 de Gênesis, versículo 4 em diante diz:
que será el que te heredará. Ao que lhe veio a palavra do Senhor: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. A Jehová, Creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para dar Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Aqui podemos ver que Deus haz un pacto con Abraham faz um pacto com Abraão de que su descendencia de que sua descendência heredará tierra herdará a terra y que serán como las e estrellas del que cielo. serão como as estrelas do céu. Entonces debemos Então, temos que ir Génesis a Gênesis 1, capítulo 1, donde nos habla onde nos fala de la creación da criação y e nos muestra las estrellas del cielo. nos mostra as estrelas do céu. Vamos a lo que nos dice Vamos ver o que nos diz tema sobre este tema. Génesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versos 14 al 19 dijo, versículos 14 ao 19 diz: Dios, e disse Deus: hay lumbreras en la haja expansión del luminares no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. y sean por E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. la tierra. Y fue, E assim foi. e hizo Dios Fez Deus dos grandes os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia y la lumbrera menor. e o luminar menor para governar a noite. Hizo también las estrellas Fez também as estrelas. y las puso Dios en la Deus expansión os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, y para señorear del para día, governar o dia e a noite, y para separar la luz e de la para tinieblas, fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, día cuarto. o quarto dia. Aquí podemos ver Aqui podemos ver que que Dios colocó las Deus estrellas del cielo colocou as estrelas do céu como sinais para os tempos, también la luna y el sol. também a lua e o sol. Y ahora encontramos que E agora encontramos que a lua representa Israel sob o pacto antigo e sob o novo pacto representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o sol representa a Dios, representa a Deus, representa a Cristo, representa o Messias. Por isso, em Malaquias capítulo 4, versículo 1 diz: los que teméis mi nombre, mas a vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, trazendo salvação em suas asas. Está falando aí da vinda do Messias como sol de justiça, nascendo. E en el monte de la transfiguración, no Monte da Transfiguração, do capítulo 17 de São Mateus, versículo 1 ao 13, diz que Jesus levou Pedro, Tiago e João transfiguró delante de ellos, a um monte alto e se transfigurou diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Por quê? Cristo es el sol Cristo é o sol de justicia. de justiça. Cristo está representado Cristo está representado no sol. Israel, sob o pacto antigo, está representado na lua, e sob o novo pacto, está representado a igreja do Senhor Jesus Cristo está representada na lua. E as estrelas, quem são? Os crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, descendentes de Abraham por la de Abraão pela fé, que que creen en Dios, creem em Deus, Abraham de Isaac y de Jacob. no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E agora podemos ver que o sol representa a Cristo, a lua representa a igreja do Antigo Pacto, do Antigo Testamento, e também representa a lua do Novo Testamento, a igreja. Y las estrellas E as estrelas representam os crentes en el Dios de Abraham. no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo sob o novo pacto. Por eso, Por isso, Apocalipsis em Apocalipse capítulo 22, encontramos encontramos detalhes
y en San E em São Mateus, capítulo 2, os magos, quando chegaram a Jerusalém buscando o Messias que tinha nascido, dizem ao rei e aos sacerdotes ali: onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque vimos a sua estrela no Oriente. Eles eram do Oriente. E desde lá, eles observavam o firmamento, porque sabem que tudo que Deus vai fazer na terra primeiro reflete no céu. Aparece sempre o sinal no céu do que Deus vai fazer na terra. Por isso, Cristo chama a atenção para olhar ao céu, porque aí se reflete o que em seguida Deus vai realizar em seu programa na terra com seres humanos. Encontramos também que até Balaão, que conhecia a ciência do Altíssimo, disse que de Jacó se levantaria estrela. Isso está em Números, capítulo 24, versículo 17. E essa estrela de Jacó é o Messias que os magos buscavam quando chegaram a Jerusalém. Vejam como o Messias príncipe está representado na estrela da manhã e também na estrela da tarde. E também no sol está representado o Messias. E os crentes estão representados em estrelas. E os mensageiros de Deus para a Igreja do Senhor Jesus Cristo também estão representados em estrelas maiores, com mais luz, que trazem a mensagem de Deus aos crentes em Cristo, em cada etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, não podemos ignorar os sinais no céu, dos quais o próprio Cristo disse que aconteceriam sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, angústia dos homens, confundidos por causa do temor e da expectativa das coisas que sobrevirão, porque a potência dos céus serão abaladas. Então virão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória, como nos diz o próprio Jesus. Por isso nos diz: quando vocês virem essas coisas acontecerem, quando vocês virem a figueira reverdecer e lançar os seus ramos, levantai vossas cabeças ao céu, porque a vossa redenção está perto. O que é a redenção? De qual ele fala? A redenção do corpo, da qual fala São Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 39. A redenção, a adoção física como filhos e filhas de Deus, o que é a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados e a transformação daqueles que estiverem vivos, crentes em Cristo, esperando sua vinda para nossa redenção física, a adoção como filhos e filhas de Deus, a transformação, a nossa transformação, a glorificação. Tão simples assim. Portanto, vendo que Deus diz através de Jesus que a figueira vai reverdecer e que olhemos a figueira e todas as árvores, Israel é um sinal de Deus para estar despertos neste tempo final. É o relógio de Deus. E está marcando a hora, o tempo em que o Messias tem que aparecer na terra, como aconteceu 2000 anos atrás. Portanto, temos que estar preparados, conscientes de que enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, como continua dizendo Cristo em São Mateus, capítulo 24, versículo
30 ao 39. E em São Marcos, capítulo 13, capítulo 13, lo cual hemos leído, o que lemos, versículos 24 ao 37. y enviará sus E enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, a sus escogidos que ajuntarão seus escolhidos del cielo hasta el otro. de uma a outra extremidade dos céus. Los escogidos Os escolhidos son são 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, con los cuales Dios com os quais Deus tratará neste tempo final. y enviará sus ángeles E enviará os seus anjos. Os seus anjos são as duas oliveiras de Zacarias, capítulo 4, verso 1 al capítulo 4, versículo 1 ao 14, e Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 ao 14, los cuales os quais são los os ministérios de Moisés e Elias para o tempo final. por eso en el monte Por isso, no Monte da Transfiguração, donde Cristo onde Cristo levou seus discípulos, habiéndoles dicho de antemano tendo dito de antemão que que el Hijo del Hombre o Filho do Homem viria, veamos como dice vamos ver como diz, para entender para entender melhor lo del monte de la o do Monte da Transfiguração. capítulo 16 Capítulo 16 de San Mateo, de São Mateus, 26, versículos 26 ao 28 diz: porque ¿qué O que aproveita porque qué aprovechará el hombre o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o qué recompensa que dará o homem em troca da sua alma? recuerden que cuando Lembrem que quando Cristo fala la salvación o de la da salvação ou da perdição, directamente de nos fala diretamente da alma da pessoa, porque o ser humano é alma vivente. alma viviente Alma vivente viviendo dentro de un vivendo cuerpo dentro de um espírito, de um corpo espiritual físico también. e depois de um corpo físico também. Ao ser nascido nessa terra, recebe o corpo físico Para cumplir ese tiempo para cumprir o seu tempo de prova aqui na terra. y luego todo trasciende. E, em seguida, tudo transcende a outra dimensão. Por lo tanto, el alma es lo que Portanto, a alma es la persona. é o que a pessoa é na realidade, a alma vivente. El espíritu de la persona es un O espírito da pessoa é um corpo de outra dimensão. cuerpo físico, pues de esta O corpo físico não é dessa dimensão. Así que continúa diciendo en el verso Continua dizendo no versículo 17, 27 ao 28. Dios del hombre vendrá en la Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O sea que Cristo Ou seja, que Cristo mostra que van a quedar personas creyentes en Cristo que ficarão pessoas crentes em Cristo vivos na terra para o tempo da sua vinda, su venida. que verão a sua vinda e, consequentemente, que Ele estará no meio deles. Otros ya para Outros já partiram e estão el paraíso, la sexta no paraíso, na sexta dimensão, olhando tudo o que acontece aqui na terra. y de seguro E, seguramente, los que pensaban en la tierra aqueles que pensavam na terra ao terem dificuldades e diziam: ahora cuando miran para acá dicen, já quero ir. E agora, quando eles olham para cá, dizem: gostaria de estar lá. ahora nos ha tocado a nosotros estar acá, Mas agora nos correspondeu a nós estar aqui na terra, nuestras cabezas levantadas para al cielo, ter as nossas cabeças levantadas ao céu, às coisas de Deus, ao reino de Deus, su venida, esperando sua vinda e, consequentemente, as bênçãos de sua vinda, que são a glorificação, a transformação de nossos corpos, viniendo a su reino. vindo ao seu reino. Hemos sido trasladados del reino Fomos de tinieblas transladados do reino das trevas ao reino de Cristo. A igreja en el reino de Cristo, está no reino de Cristo, la etapa espiritual. na etapa espiritual. Su iglesia, E que él viene en este tiempo, é a sua igreja que ele venha neste tempo final e ele vem com seus anjos.
Y 6 días después dice, E 6 dias depois, diz, no capítulo 17, versículo 1 em diante. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aqui Cristo está mostrando, en esa visión, nesta visão, lo que él le prometió, o que ele prometeu. que verían Que veriam su venida a sua vinda con sus ángeles, com os seus anjos. su venida Sua vinda, a su iglesia, su a sua igreja, sua segunda vinda, prometida prometida para todos los creyentes en para todos os crentes em Cristo para a adoção. la resurrección A ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos glorificados e jovens para toda a eternidade, e a transformação daqueles que estiverem vivos para terem corpos glorificados e viverem eternamente com Cristo em seu reino e irem à ceia das bodas do Cordeiro no céu. ¿Por qué aparecen los dos olivos aquí? Por que aparecem as duas oliveiras aqui? Moisés e Elias são as duas oliveiras. Moisés fue profeta, Moisés foi um profeta para Israel. Elías fue profeta, Elias foi profeta para Israel e também para os gentios. esos son los dos testigos. Esses são as duas testemunhas, as duas oliveiras de Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 ao 14, e de Zacarias, capítulo 4, versículo 1 ao 14. São Los ángeles con los os anjos com os quais que vienen, su ele vem em sua segunda vinda. que ángeles Recordem que anjos ou anjo significa mensajeros. significa mensageiro. Son los ministerios de Moisés. São os ministérios de Moisés e Elias que vão se repetir neste tempo final. E Cristo vem com os seus anjos para realizar a colheita, Para llamar y juntar para chamar e juntar os escolhidos do povo hebreu, que são 144.000, 12.000 de cada tribo, e também chame junto os escolhidos de su iglesia da sua igreja en este tiempo. neste tempo final. Portanto, Portanto, estejamos na expectativa, porque algo grande vai a llevar a cabo en el se realizar no programa divino y nosotros lo vamos a ver e nós con nuestros propios. veremos com nossos próprios olhos. Vamos a ver a Cristo Vamos ver Cristo cumpliendo lo que él mostró cumprindo o que ele ante la transfiguración, mostrou no Monte da Transfiguração, que él mostrando o que ele prometeu, vendría en su reino que o Filho do Homem viria no seu reino com poder e glória, con sus ángeles. e que virá com seus anjos para chamar e juntar os escolhidos de Deus. Levantemos nuestras cabezas al cielo. Levantemos nossas cabeças aos céus, porque o relógio de Deus está marcando a hora para a vinda do Filho do Homem com seus anjos para chamar e juntar os seus escolhidos, tanto do povo hebreu como do cristianismo. Si hay alguna persona que todavía no ha Se há alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazer nessa ocasião e oraremos por você para que Cristo recibe en su reino. o receba em seu reino. Eso es lo más importante, estar preparado Isso para la é o mais importante, estar preparados para a vinda do Filho do Homem, porque cumpla plenamente quando ele cumpra plenamente sua vinda, já não é tempo para se preparar. para nuestra transformación. Esse é o tempo para a nossa transformação, para aqueles que estiverem preparados, esperando a vinda do Messias, a vinda de Cristo com os seus anjos, Tiempo final. neste tempo final. El reloj de Dios está marcando que es la O relógio de Deus está marcando que estamos na hora hora de un momento para que Cristo, de um momento a outro, venha com os seus anjos y cumpla e cumpra o seu programa del llamado de los escogidos. de chamado dos escolhidos, de recolhimento da colheita, e nos leve com ele à ceia das bodas do Cordeiro neste tempo final. Pueden pasar al frente y estaremos Podem passar à frente e oraremos por todos los que por todos aqueles que estão vindo aos pés de Cristo, aqui y en otras naciones. e nas outras nações. Aqueles que estão em outras nações também podem vir aos pés de Cristo nessa ocasião. E as crianças também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador. Tenemos que asegurar nuestro futuro. Temos que garantir o nosso futuro eterno. En esta tierra no hay futuro. Nesta terra não há futuro para nenhuma pessoa. O único futuro está em Cristo. Cristo es Cristo é nuestro futuro.
nosso futuro. Cristo es nuestro Salvador. Cristo é o nosso Salvador. Cristo es Cristo é el Rey venidero que o Rei vindouro que governará o planeta Terra desde Jerusalém, desde el trono de David desde o trono de Davi, será restaurado y el reino de David que será restaurado e o reino de Davi será restaurado, paz e então haverá paz y por consiguiente felicidad. e, consequentemente, felicidade na família humana. La paz verdadera A paz verdadeira virá no reino do Messias. pero mientras tanto la paz Mas enquanto isso, a paz temporária é boa também, que llega la paz verdadera até que chega a paz verdadeira, permanente. Também queremos ter a paz temporária familias, em nossas famílias, nuestras ciudades, nossas cidades, pueblos vivan nossos povos vivam em paz, amándose los unos a los otros, amando-se uns aos outros trabajando por el e trabalhando pelo progresso de todo el país. de todo o país. Vivir en paz Viver em paz es lo más agradable é o mais que agradável uno pueda vivir que a pessoa possa viver. y hace feliz E no solamente a los mayores, sino torna feliz não somente os mais velhos, mas também as también a los crianças. niños felices Queremos ver as crianças felizes vivendo en paz em en cada paz país. em cada país. Estamos en el tiempo del amor divino. E estamos no tempo do amor divino, Es un tiempo de manifestación em um tempo de manifestação do amor divino a favor da família humana, porque Dios ama porque Deus ama o ser humano, de la creación. da criação. Es lo único É o único que Dios hizo que Deus fez à sua imagem e semelhança, o ser humano. Vamos a estar orando por las personas Vamos que están viniendo a los pies de Cristo. Orar pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo aqui e nas outras nações que estão conectadas com Transmisión esta transmissão, para el cual pueden estar en para o pie qual todos en podem estar em pé las diferentes naciones. todos nas diferentes nações para estarem incluídos na oração Estaremos que haciendo por todos faremos por todos aqueles que estão recebendo a Cristo único y suficiente como único Salvador. e suficiente Salvador. Con nuestros ojos cerrados, Com nossos olhos fechados nuestros rostros inclinados. e nossos rostos inclinados, Padre nuestro que estás en los Pai cielos, nosso que estás nos céus, venha a Ti todas estas personas com que todas reciben essas Cristo pessoas que como estão único, recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. recíbelas en tu reino, Receba-os em Teu reino, te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pueden repetir conmigo esta oración Podem repetir comigo essa oração haciendo por ustedes. que faremos por vocês. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, escuché la predicación de tu escutei a evangelio, pregação de Teu Evangelho nació e nasceu Tua fé mi corazón. em meu coração. Y con toda mi Creio em Ti com toda a minha alma. tu primera venida. Creio em Tua primeira vinda. Nombre, Creio em Teu nome único nombre dado, como único nome como el único nombre dado a los hombres bajo el cielo. dado aos homens debaixo do céu em que podemos ser salvos. Reconozco que soy Reconheço que sou pecador y necesito un Salvador. e preciso de um Salvador. Creo Creio en la cruz del Calvario. em Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Por tanto, tú eres Portanto, Tu és Salvador. meu Salvador. Te ruego perdones mis Te rogo, perdoe meus pecados e com Teu sangue me limpe de todo pecado pecados con e me batize com Espírito Santo e fogo depois que eu for batizado em água em Teu nome y produzcas en mí e produza em mim el nuevo nacimiento. o novo nascimento. Creio En tu nombre, creo em ti Teu con toda nome, mi alma. creio em Ti com toda a minha alma. Te lo ruego. Te rogo Nombre eterno y em glorioso, Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Y ahora, E agora,
me dirão, quero ser batizado em água, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 16. Perguntarão, quando pode me batizar? Lembrem que o batismo em água é tipológico. A água não tira os pecados, é o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo em água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo foi batizado por João Batista. E, se Cristo teve que ser batizado, quanto mais nós temos a necessidade de ser batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo. É que no batismo em água, nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Tão simples assim. Quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, morre para o mundo. Quando o ministro submerge nas águas batismais, tipologicamente está sendo sepultado e, quando é levantado das águas batismais, está ressuscitando a uma nova vida no reino de Cristo nosso Salvador. Tão simples assim é a tipologia do batismo em água no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, bem podem ser batizados no dia, lugar e tempo em que o ministro lhes indique, depois que ele passe para tomar a parte correspondente, depois que eu lhe passe a parte, ele explicará quando e onde podem ser batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo. Israel, o relógio de Deus. É hora de que todos aqueles que serão transformados estejam no aprisco do Senhor, estejam batizados e tenham o Espírito de Deus neles. Deixo com vocês ao ministro aqui correspondente para indicar quando podem ser batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Passem todos muito boa noite e muito obrigado.